Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho achado um mundo tão estranho, tudo tem dado tão estranho. Sei lá, eu acho que a cada vez que chega mais perto do dia do Senhor Jesus voltar, as coisas vão ficando mais estreitas. E essa semana eu vi uma reportagem que falava lá no Chile, igrejas sendo queimadas, e aquilo me chamou bastante atenção. E eu acho que isso são notícias que causam temor dentro do nosso coração, que causam um certo medo. Eu não sei vocês, mas eu fico bem aflita quando eu vejo esse tipo de notícia, porque ao mesmo tempo que eu fico aflita, eu fico feliz também, porque eu sei que Jesus está perto. Mas eu fico aflita porque eu sei que muitos ainda não estão preparados para isso. Eu fico aflita porque a gente precisa se examinar. Eu fico aflita porque a gente tem se perdido em meio a tanta coisa, em meio a detalhes. E eu acredito que nesses últimos dias o nosso coração tem estado perturbado, tem estado confuso. E é isso que muitas vezes me chama a atenção, porque é esse tipo de coisa que muitas vezes tem nos tirado do foco. A gente tem deixado a ansiedade, o medo, a aflição, a preocupação invadir os nossos corações, e isso tem tirado o nosso olhar do foco, isso tem nos tirado o nosso olhar de Jesus. E isso tem feito muitos se afastar, isso tem feito muitos sair da igreja, muitos desistirem da fé. E eu acredito que nesses últimos dias, o que a gente mais tem que fazer é se apegar ao máximo em Jesus, é se apegar ao máximo na sua palavra, é se agarrar, é fugir, literalmente fugir do pecado, fugir do diabo, fugir das suas armadilhas. E essa semana eu meditando na palavra de Deus, essa passagem eu tinha lido ela semana passada, mas ela ficou cravada em meu coração. Eu já tinha lido ela outras vezes, mas dessa vez foi diferente quando eu li, porque o meu coração tem estado assim nesses últimos dias. Eu acho que a gente fica preocupado com o futuro, preocupado com o amanhã, preocupado com o que vai acontecer. Com tanta notícia ruim, tanta coisa ruim acontecendo, a gente fica, meu Deus, como que vai ser o nosso amanhã? Será que amanhã eu vou estar vivo? Será que amanhã minha família vai estar bem? Com essa pandemia, a gente fica preocupado com medo de alguém da nossa família pegar esse vírus, essa doença e morrer. Enfim, a gente tem enchido os nossos corações de ansiedade, de preocupações nesses últimos dias. E lá em João 14, no versículo 1 até o versículo 3, nos diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Sabe, quando eu leio essa passagem, o meu coração se enche de alegria, porque eu acredito que Jesus, ele já sabia o que a gente ia passar aqui no mundo. Na verdade, a palavra de Deus fala que Jesus, ele nos diz que sabe que no mundo a gente vai ter aflição, mas para que a gente tenha calma, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, a gente também consegue vencer. Amém. E aqui na palavra fala que a gente não deve perturbar o nosso coração, mas a gente deve crer em Deus, crer em Jesus. A gente deve lembrar que o Senhor está preparando morada e que logo logo Ele vai nos buscar e nós estaremos com Ele. Amém. E isso deve ser o suficiente para que a gente venha acalmar o nosso coração, para que a gente venha descansar o nosso coração em Deus. Só que parece que às vezes a gente esquece o que Deus nos diz na palavra dEle. A gente esquece e a gente acaba deixando o nosso coração ficar cheio disso. Mas eu quero dizer nessa noite que a palavra de Deus diz que você não precisa perturbar o seu coração, mas que você precisa descansar e crer naquele que é fiel, naquele que prometeu. E eu acredito fielmente que se Ele falou que está preparando um lugar, eu acredito que sim, Ele está preparando um lugar. E assim como Ele está preparando um lugar para nós, nós também devemos nos preparar para que chegue esse dia e para que a gente o encontre e para que a gente esteja com Ele nesse lugar. Ainda em João 14, lá no versículo 4, nos diz assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou.
Aqui nos diz que Jesus é o caminho. Só que em meio a esse mundo, a gente tem se perdido desse caminho. E o que mais me impressiona é que a gente tem se perdido nos detalhes. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa uma época dessa e ela falou algo muito interessante para mim. Ela disse: Marisa, hoje em dia Satanás ele não trabalha mais de uma forma escandalosa. Sabe, antigamente a gente via grandes coisas assim, ele fazendo, a gente conseguia ver ele vindo e a gente já se preparava, a gente já se armava. Hoje em dia não, ele age calado, nos detalhes, em pequenas coisas que muitas vezes passam desapercebido. Sabe, o nosso coração tem sido levado por isso, porque a gente espera que ele vá fazer uma grande coisa e na verdade não, na verdade ele tem entrado nas nossas vidas por pequenos detalhes. E a gente tem seguido outros caminhos, quando na verdade a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho. Fora disso, qualquer outro tipo de caminho ou qualquer outro tipo de atalho não provém de Deus, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade. Sabe, a gente precisa abrir os nossos olhos e vigiar de verdade, porque a gente tem se perdido em meio a pouca coisa. Sabe, Satanás ele não te assusta mais com você não pode beber, você não pode fumar, você não pode mentir, adulterar. Isso a gente já sabe. Mas hoje em dia Satanás ele nos ganha até naquilo que é certo, até naquilo que é lícito. Até aquilo que é lícito tem nos distraído da presença de Deus. Sabe, eu li um livro há muito tempo atrás que falava sobre isso. Que hoje em dia os cristãos eles se perdem até naquilo que é certo. Por exemplo, é errado assistir um filme na Netflix? Não. É errado eu assistir um vídeo no YouTube? Não. É errado eu ter uma rede social? Não. Só que a gente está tão perdido que essas coisas têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Aquilo que é certo tem nos distraído. E isso é muito perigoso. Sabe, são pequenos detalhes. Eu quero que você entenda nessa noite que são pequenos detalhes que você precisa prestar atenção, que você precisa vigiar. Se existe algo em seu coração na qual você se sente incomodado em fazer, na qual você sente o Espírito Santo falando para que você não faça, não faça. Mesmo que muitos façam. Recentemente eu passei por uma experiência com o Senhor. Ele me pediu para abrir mão de algo e a única coisa que eu sabia fazer era questionar. Jesus, mas fulano faz. Mas fulano de tal, que é líder de tal ministério, que é líder de tal movimento, faz, por que eu não posso fazer? E não é sobre o que fulano faz ou deixa de fazer, mas é sobre o que Deus quer que você faça. E se Ele te pede para abrir mão, quem somos nós para dizer não? Sabe, nós temos que ser obedientes. A gente tem que obedecer radicalmente o Senhor. A obediência radical é aquela obediência imediata. O Senhor pediu, a gente obedeceu. Não questionou, só obedeceu. Sabe, realmente a gente precisa levar tudo isso à risca nesses últimos dias. Se for preciso a gente ser taxado de religioso, que seja taxado. Se for preciso que a gente seja taxado de careta, que seja taxado de careta. Mas não perca a eternidade por causa de detalhes. Não perca a eternidade por causa de coisas pequenas. Se o Senhor está te pedindo para você abrir mão de uma amizade, de um namoro, de uma música, seja o que for, de alguma atitude, abra mão. Eu estava escutando uma pregação hoje, eu estava ouvindo lá da sala, e era uma pregação do Rodolfo, e ele falava que a paz de Deus, ela é o nosso juiz. Sabe? Então, se você está fazendo alguma coisa e você não está sentindo paz nisso, pare de fazer. Porque aquilo que é de Deus nos traz paz, nos traz descanso, nos traz alívio para a alma. Eu quero que nessa noite você entenda que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E no caminho, a verdade, a vida. Se algo na sua vida, se algum caminho que você está seguindo não está te trazendo paz, não está te trazendo vida, não está te trazendo confronto e verdade, o caminho está errado. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos liberta. A palavra de Deus fala que as verdades do Senhor, elas gritam na nossa alma. E eu realmente acredito que quando a verdade de Deus, ela grita na minha alma, não há nada
E ele me mandou um vídeo que fala que hoje em dia não existe mais essa questão de antes de Cristo e depois de Cristo. Agora é antes da era comum, depois da era comum. Recentemente eu vi um vídeo de uma moça que falava que futuramente não vai existir mais a expressão ele ou ela, aquele ou aquela, que tudo vai ser mudado para que seja adaptado para ambos, sabe? Recentemente a gente também viu aí a publicação, né, do Papa falando sobre o casamento de homossexuais. Tudo tem mudado, sabe? Jesus Cristo tem sido tirado das coisas e a gente não está percebendo. Jesus Cristo tem sido tirado da história, tem sido tirado da igreja e a gente não percebe. Eu vi uma frase no Facebook que é muito real, que se o Espírito Santo hoje em dia fosse tirado das igrejas, poucos perceberiam. Porque é o que está acontecendo, sabe? E vai chegar uma época em que Jesus ele vai ser tirado de tudo. E eu acredito que muitos serão perseguidos, como já acontece em muitos países, né? Jesus, a crença, a religião, o cristianismo está sendo tirado do mundo e muitos estão sendo perseguidos por seguirem a Cristo. E eu acredito que é isso que está acontecendo nos últimos dias. Eu acredito que vai ser mais uma guerra de opinião do que uma guerra física. Sabe, Satanás ele está trabalhando na nossa mente. Ele está fazendo com que a gente mude os nossos pensamentos. Pensamentos que são contra a palavra de Deus, pensamentos que são contra o Evangelho. E muitos de nós têm deixado nos levar por isso. Aqui se muito é comentado, a maioria das pregações é comentado isso, né? Que hoje em dia existe aquele evangelho fácil, aquele evangelho que tudo pode, aquele evangelho onde eu posso fazer o que eu quiser, mas Jesus ele me ama mesmo assim. E não é assim que funciona. O evangelho é renúncia, e se você não está renunciando, está errado. O evangelho é mudança, e se não está havendo mudança na sua vida, está errado. Aonde Jesus passa, tudo é mudado. E se Jesus passou pela sua vida e nada mudou, não foi ele que passou. Porque é necessário acontecer mudança. Eu quero que nessa noite você foque no caminho. O caminho é Jesus. Não se deixe enganar com tantas opiniões, com tantas ideias que têm surgido no mundo, para que a gente passe a desacreditar em Deus. Eu acredito fielmente que nesses últimos dias Satanás está com uma fúria em cima do pessoal que é cristão, que é da igreja, fazendo de tudo para que a gente venha se desviar, para que a gente venha perder o foco, para que a gente venha sair. Sabe, ele não vai perder o tempo dele derrubando quem já está no chão, derrubando quem já está perdido, quem já está perdido.
versículo 44. Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 44 nos diz assim: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, essa deve ser a nossa oração. Nós devemos orar para que nós sejamos atraídos para o Pai. Sabe, muita coisa tem tentado nos atrair, mas que hoje essa seja a sua oração. Que você seja atraído para perto de Deus, para que assim você encontre o caminho da verdade. Amém? Amém. Lá em João 14, não precisa abrir, deixa eu só ler aqui. Lá em João 14, capítulo 17, nos diz assim, a partir do 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não viverá mais, vocês porém viverão, porque eu vivo, vocês também viverão. Amém. A palavra de Deus fala que Ele foi preparar lugar, mas Ele deixou para a gente um conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Sabe, é isso que o Senhor quer para nós, uma vida cheia de verdade, uma vida cheia de transformação. A palavra de Deus fala que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos. Aleluia. E isso faz toda a diferença. Sabe, toda vez que o Senhor, Ele te pedir para abrir mão de algo, lembre-se disso, Ele está pedindo para você abrir mão porque você o conhece. Sabe, Jesus, Ele não pede nada para quem não tem nada para dar. Eita. Se Ele está te pedindo é porque você tem a oferecer. Glória a Deus. Sabe, e isso é muito forte. Porque quando nós somos cobrados por Deus e quando o Senhor nos pede algo, a primeira coisa que a gente faz é questionar. Quando na
Por isso, nessa noite, o que você tem que pedir é para que Deus ele abra os teus olhos. Sabe, se existe algo na sua vida que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, que nessa noite você peça para Deus coragem para que você abra a mão. Sabe, porque não adianta somente a gente pedir, Deus, transforma meu coração, transforma a minha mente. Só que quando Jesus ele pede para que a gente mude algo, a gente não quer mudar. A gente bate o pé, a gente questiona, a gente se compara. Ah, mas fulano não fez isso porque eu tenho que fazer. Não, não tem que ser assim. Ore e peça para que Deus ele te dê coragem. Sabe, para seguir Jesus realmente tem que ser corajoso. Aleluia. Tem que ser corajoso. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. O Senhor já deixou bem claro que não seria fácil. Até que Ele volte, muita coisa vai acontecer. E muita coisa vai acontecer para tentar nos desanimar, para tentar abalar a nossa fé, para tentar abalar a nossa crença. Mas eu quero te dizer que existe um Deus, existe um Espírito da verdade, um Espírito Consolador que intercede por você. Mas o Senhor ele só entra quando nós damos espaço. Por isso nessa noite que você precisa dar espaço para que Jesus ele trabalhe na sua vida, trabalhe na sua mente, trabalhe no seu coração. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos algo a ser mudado. Amém. Temos algo a ser transformado em nós. Por isso nessa noite eu quero te encorajar para que você saia daqui com essa ideia na cabeça de que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e essa verdade ela transforma, ela muda, ela abala as estruturas, ela coloca tudo no lugar, ela quebra e faz de novo. Sabe, se você precisa ser quebrado e feito de novo, encare isso. Na última reunião, na penúltima reunião que teve, na verdade, aqui na igreja, o pastor falou que de tempos em tempos, até que Jesus volte, é necessário a gente dar um reset. E realmente eu acho que isso vai ser preciso que aconteça mesmo. De tempos em tempos a gente tem que parar, rever nossas atitudes e recomeçar. E recomeçar. Porque durante a caminhada a gente se perde muito no caminho. A gente se distrai muito com as coisas. Então não tenha vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha de dar um reset na sua vida toda vez que precisar. Sabe por quê? Deus ele é um Deus de recomeços. E se existe algo errado na sua vida, recomece. Sabe, se existe algo errado na sua vida, algo que está fora do lugar, dá um reset e começa tudo de novo. Mas não desista daquilo que Deus tem para você. Amém? Amém. Para finalizar, ainda em João, lá no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 9 e 10 nos diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. A palavra de Deus fala que é através da obediência que nós permanecemos no amor de Deus. E é isso que você precisa fazer: permanecer no amor de Deus. Sabe, não saia desse amor. Não desista desse amor. Sabe, obedeça. Independente daquilo que o Senhor está pedindo para você fazer, ou para que seja mudado em sua vida, apenas obedeça. Sabe, mas não saia de dentro desse amor. Porque é Ele que vai nos manter firmes até que Jesus volte. Aleluia! É Ele que vai manter o nosso coração aquecido em meio às tempestades. Sabe, eu quero te dizer essa noite que até lá não vai ser nada fácil. Não tem sido fácil, na verdade. Mas Jesus ele deixou um Espírito Consolador, um Espírito que cuida do nosso coração, que cuida da nossa família, que cuida da nossa casa. E a única coisa que nós precisamos fazer é confiar. A única coisa que nós
fora da presença dele. Sabe, eu digo isso por mim, quando o Senhor me chamou de volta, a minha vida, ao meu ver, estava aparentemente boa. Sabe, estava tudo ok, estava tudo tranquilo na minha vida. Só que dentro do meu coração existia uma tristeza, existia um profundo, um buraco, e eu não sabia de onde vinha. E hoje em dia eu entendo que o que eu precisava era de Deus. Eu não precisava de um namorado, eu não precisava de um emprego, eu não precisava de dinheiro, eu precisava de Deus. Porque Ele foi o único capaz de mudar a minha história, de sarar as minhas feridas, de escrever uma nova história para mim. Sabe, nem eu mesma acreditava na minha mudança, nem eu mesma acreditava que um dia eu mudaria de vida. Mas o Senhor, Ele me olhou e Ele acreditou. Aleluia. E é isso que o Espírito Santo, é isso que Jesus Ele faz, Ele acredita em nós. Glória a Deus. Sabe, Ele tem um propósito para as nossas vidas, Ele tem um chamado para as nossas vidas. E que a gente não desista desse chamado até que Ele volte. Mas que a gente enfrente tudo. Mas que a gente pregue o Evangelho. Mas que a gente exale o amor de Deus para quem chegar, para quem passar. Para que lá no fim a gente encontre o Senhor. Para que lá no fim a gente fique lá naquelas moradas que estão sendo preparadas, que eu imagino que é uma mais linda que a outra. Glória a Deus. Sabe, cheio de paz, cheio de alegria, uma eternidade ao lado do Pai, onde não haverá dor, onde não haverá choro. É isso que tem que nos animar nesses últimos dias. Sabe, permaneça no amor de Deus. Eu quero que nessa noite você se coloque de pé. Aleluia. Que nessa noite você comece a clamar pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. Sabe, eu não sei como que está o seu coração, que nem foi ministrado aqui no início do culto, né? Nós não sabemos qual é o estado em que sua vida está. Nós não sabemos se você está num momento de muita alegria ou se você está em um momento de tristeza. Mas independente do momento que você esteja passando, glorifique o nome de Deus, exalte o
Senhor,